Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao Comando Talks, o podcast da Comando News. A Comando é uma assessoria de imprensa de Curitiba e hoje eu recebo, além do Ângelo Binder, meu sócio, né? E outras cositas mais, estamos aqui com a nossa cliente, Aline Pérez Carvalho. Aline Carvalho, ela é psicóloga clínica e organizacional. Tudo bem, Aline? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui, né? Eu sei que a agenda de todo mundo é corrida, né? Uhum. Mas achei muito interessante, assim, a sua trajetória, né? Então a gente queria esse bate-papo para a gente se conhecer um pouquinho mais. Beleza. E então, Aline, primeiro prazer estar aqui, né? Uhum. Conheci você lá através das reuniões, né? Que a gente faz parte do mesmo grupo, né? No BNI, lá de negócio e tal. E logo na primeira reunião a gente já conversou e tal, né? E é uma área da psicologia, é uma área que me interessa bastante, assim, né? E tá muito em alta, né? A gente vê até pela questão dos vestibulares, como a procura tá grande, né? O interesse é alto, a concorrência é alta porque essa questão da saúde mental é muito importante, né? Então eu queria que você falasse um pouco da tua carreira, como é que você chegou até aqui, assim, nesse momento. Eu posso dizer, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu entendo, assim, até pelo privilégio de ter identificado muito cedo a minha vocação. Então, eu acho que da infância, de ter percebido algumas situações ligadas a emoções que eu não conseguia dar nome, eu sempre falava assim, nossa, tem algo esquisito acontecendo comigo e eu não sei dizer o que é, mas um dia eu vou saber. Aí, às vezes, eu olhava o comportamento dos adultos, né? Principalmente com crianças, e depois você vai crescendo e você vai entendendo que não era muito bacana. E eu pensava assim, um dia eu vou entender o que, que é e como se faz para isso ficar melhor. E nessa trajetória eu fui encontrando com professores, né, com a literatura, e que foi me levando a autores da psicologia. E aí a minha mãe foi a precursora na vida, que foi a primeira psicóloga da família e que foi dizendo e explicando o que, que era essa profissão. E foi ali que eu identifiquei que eu encontraria essas respostas, né? E ao poder chegar e poder vivenciar e aprender a ser psicóloga, porque o tempo inteiro você aprende a ser a sua profissão. É, e eu digo, com uma humildade também, porque não existe um saber único, né, de ser esse profissional. É nessa troca e nessa construção é que a gente vai construindo o conhecimento e o entendimento do ser humano, que é muito complexo. Então, eu acho que esse é um ponto importante de chegar na psicologia. E eu não planejava assim diretamente como eu faria. Eu sabia que eu queria sempre trabalhar com clínica, mas para eu continuar, chegar e manter a clínica, né, eu tinha as abordagens que eu me identificava mais, e nesse jeito de fazer e conhecendo outras abordagens, eu fui ampliando esse conhecimento. E até para manter o consultório como recém-formada, eu identifiquei e descobri que na área organizacional é que tinha uma remuneração maior, fixa, e que poderia me dar essa segurança. E que daí me fez abrir, assim, eu fui por um caminho e foram abrindo outros caminhos, né, outros papéis profissionais, outros conhecimentos, que me propuseram estar também não só em consultório, mas dentro de organizações, de sala de aula, de aprendizagem de adulto, de trabalhar como coaching, de trabalhar como facilitadora, e sempre com algo instigante, assim, de não estar muito contente com aquilo. E eu acho que você trouxe um assunto muito importante. Há um tempo atrás não se falava de saúde mental como se fala agora. Hoje não é, existe ainda um pé atrás, mas as pessoas elas estão mais abertas e elas querem entender mais. Por quê? Porque a saúde mental ela é tudo, né? Se você não estiver, a gente fala de saúde, né? Tanto saúde mental como física, e que são as nossas forças. E se você não tiver em equilíbrio com isso, se você não estiver atento a isso, isso pode te disfuncionar, te desregular e isso atrapalhar as áreas da tua vida. E o que eu vejo hoje, e aí que é não só o desafio, mas as grandes possibilidades, é que você não trata mais, não é mais o executivo que levava a família para o consultório médico, ou o teu filho que tem problema, ou o casal que tem o problema. Então, isso começou a acontecer dentro das organizações, né? Então, existe, lógico, são metodologias diferentes, formas diferentes de abordagem, porém, poder se tratar da saúde mental e falar disso, tanto para quem sofre com isso, de orientação, e também poder fortalecer os líderes nesse conhecimento e a importância deles
na vida e na indicação e na orientação, tanto para si mesmo quanto para quem ele é responsável, é de grande importância. Então, hoje, a gente começa a ampliar a saúde mental não só para quem tem o sofrimento com isso, mas dentro dos consultórios, na orientação familiar, né, na educação, de treinamento de pais, na relação com os seus filhos, de poder entender o entendimento que está acontecendo e que eles trazem para eles mesmos, como também dentro das organizações, dos impactos que isso traz dentro dos relacionamentos, dos comportamentos, né, do adoecimento desse ambiente e como isso impacta. E é lógico, a gente é tudo ok ter resultados e atingir metas e seguir a vida com saúde. Então, eu penso que o espaço que se tem hoje para a psicologia como ciência de abordagem e de trazer o bem-estar, a qualidade de vida, ela é muito realmente forte e ampla. Muito bom, muito legal. E quando você estava falando ali, né, da mudança da percepção das pessoas, né, eu lembro que antigamente, não tão antigamente assim, quando você falava que você fazia terapia, era um lugar de tipo assim, você tá louco, né? Você tá com problema. E hoje em dia, na verdade, parou de talvez tanto ser colocado como um problema, mas é uma ferramenta de autodesenvolvimento, de autodescoberta, né, e tudo mais. Então, eu acho que mudou muito também, assim, como você falou, a percepção, né, das pessoas. E você acha que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver, ou já é um movimento que vem lá de trás? Eu acho que isso foi desencadeando, né? Nós tem as situações, o contexto, e acho que a pandemia foi um grande contexto que até hoje estudar sobre isso, falar sobre isso é algo muito recente. A gente vai ver ainda cada vez mais os resultados e os impactos na nossa saúde mental e não tem como desconsiderar. Tem coisas que existem respostas ainda a serem achadas, mas sim, isso foi, eu não sei, eu acho que tem uma abertura maior porque o sofrimento pós-pandemia ele ficou da pandemia. Antes ficava mais guardadinho, né? Ficava mais no âmbito privado. E depois disso foi para algo coletivo, né? Porque foi se observando não só sintomas, mas comportamentos e prejuízos em várias áreas. Se a gente for pegar na criança, no adolescente, né? A gente fica pensando que geração é essa que ficou 2 anos trancado? O que vai acontecer com isso em termos tanto de saúde mental como comportamento? Como é que foi a adaptação nas organizações em termos de tirar as pessoas do convívio, do estímulo, trazer e depois voltar e se adaptar? Né? Como é que ficaram as relações privadas, os casamentos, a família? Como é que foi educar essas pessoas naquela situação onde realmente cria-se o isolamento? Mas eu acredito que existiu um movimento que isso iria aparecer. A pandemia ela só foi um estopim. E com isso, eu acho que fez com que se olhasse para a saúde mental de uma forma diferenciada mesmo, porque talvez acelerou não só os processos, mas isso começou a vir com uma quantidade muito grande, né? Sim, sim. Sim, e Aline, como você estava comentando até, falou da questão organizacional, que é a tua experiência também, né? Você falou que começou a estar dentro de empresas e tal, né? E a gente vê que hoje as empresas, elas olham para o colaborador, assim, a parte mental do colaborador como importante, né? A gente via antigamente assim, pô, você jamais poderia falar que estava com problema em casa ou qualquer assunto que parecia uma fraqueza ou que você não estava a fim de trabalhar, ou que, como você falou, a questão do rendimento, e você não tinha como falar isso, né? Como colocar isso. Claro que você não vai, tem momentos para isso, mas eu digo assim, hoje acho que as empresas estão muito mais atentas a isso e até na maneira de melhorar esse colaborador, né? Porque a partir do momento que ele tiver acolhimento em certas situações, isso pode ser bom, né, também. Vamos pensar assim, ó, que a gente vem de uma cultura e de uma expectativa de super-homens e super-mulheres e de alta potência, alto rendimento, e que se você não der conta de fazer tudo da melhor forma possível, você poderia ser julgado, né? E não atingiu a meta, tem uma questão muito ligada a esses resultados. Então, eu penso que a gente viveu mesmo, e todos nós como profissionais, como esse ser humano, nesse humano, que é quase ser mais que humano, numa pressão muito grande. O que foi, eu acho que convidou essas grandes mudanças, e eu acho que aí entra bem a questão do papel da cultura organizacional de entender que
existem seres humanos e que se ele tiver líderes preparados, principalmente tiver um ambiente preparado, porque, lógico, você não vai trabalhar com assistencialismo ou com bate-papo, lógico. né? Vão existir métodos e formas de se fazer isso, mas que se houver um acolhimento e se houver um direcionamento e tiver uma metodologia para que você possa atender um funcionário que está apresentando uma dificuldade que tem a ver com a sua saúde e que isso possa ser suportado por essa organização, você não está perdendo um talento, um potencial, você está dando suporte e essa pessoa volta comprometida e com resultados, E às né? vezes não é nem falta de comprometimento, né? É o momento que a pessoa está passando muitas vezes. Sim. Às vezes é um excelente colaborador que de repente aí que tá, você falou da questão do gestor, né? Quem está acima, né? E se tiver um treinamento, ele tiver isso, ele conseguir perceber isso, né? E que os gestores perceberem que ele tem como até assim, até certo ponto recuperar um talento ou ajudar às vezes. Acho que é fundamental, senão não vai parar ninguém nas empresas mais, né? Praticamente, Já que não tá toda hora vai acontecer, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, assim. É muito difícil alguém que não tenha, no momento, alguma questão mental para se resolver, né? Assim. Pela minha prática profissional, eu me lembro assim de workshops onde existia todo um planejamento de trabalhar desenvolvimento e habilidades e competências, tanto de gestão de pessoas como questões técnicas de liderança e trabalhar com o fortalecimento dela. Começava com um módulo que eu trabalhava tanto autodesenvolvimento quanto saúde mental. E isso, no começo, lá nos anos atrás, Deus o livre, era uma coisa assim, primeiro que você era detonado pelas pessoas que estavam ali. E o que era impressionante é que quando eu entrava em sala e que tinham todas aquelas pessoas que tinham 100 pessoas que eles lideravam, então, eles tinham perguntas muito genuínas, do tipo, ansiedade, dependência química, a questão familiar, estou passando por um divórcio, como é que a gente lida quando a pessoa não consegue, entra na tua sala e não consegue parar de chorar? Então, não era um e nem dois. Isso mobilizava e tinha muitas dúvidas e muitas necessidades dessas respostas. Então, eu penso que isso, quando você começa a entender que existem culturas que estão abertas para desenvolver essa comunicação que vem de cima e que vai desenvolver esse ambiente, que vão dar esse suporte, e ensinar como se comportar e vão dar a estrutura para onde direcionar e como fazer isso, e o entendimento para isso, todos ganham, não só para a questão organizacional, mas eu percebia também que tinham muitas perguntas da vida privada. É aquela coisa, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, um primo, começou ali, né? que aconteceu assim, daqui a pouco o pessoal já estava se abrindo assim, e já estava... Era tipo quase uma terapia em grupo, Isso. assim. E eles, mas assim, isso suscitava muita curiosidade e muito interesse, não curiosidade no sentido de deboche, não, era assim, eu preciso saber, me dê mais informação, sabe? Se colocar em contato, né? E outra coisa que eu acho que acontece muito hoje em dia é que já não se separa mais o profissional do pessoal, né? Antigamente você conseguia botar uma barreira, né? Tipo, eu sou assim dentro da empresa. Então eu tinha um papel, um personagem dentro da empresa e um personagem em casa, que às vezes não era a mesma coisa, né? E hoje você não separa mais pessoal e profissional, né? Que é outro mito, né? Na verdade, nós somos seres humanos e a gente está aqui ocupando papéis. O que a gente vai dizendo é que existem habilidades e condições psicológicas e habilidades e estratégias de estarmos mais autorregulados, mais assertivos, né, mais eficazes, onde a gente consegue diferenciar determinadas situações e consegue ter respostas adultas e construtivas. Quando a gente está num ambiente de muito conflito, quando existe muita vulnerabilidade, muita ameaça, muita perseguição, isso nos deixa, vamos pensar, inseguros, ameaçados, e a minha resposta com o outro vai ser de muita competição, de muitas respostas, não só de evitação, mas de luta, né, de prejuízos nas relações, e a gente sabe isso aí, todo mundo sabe que todos os trabalhos em equipe só funcionam quando tem essa sinergia, essa confiança, essa proximidade. Então, a gente consegue observar que ambientes onde existem pessoas com mais saúde, com mais essa inteligência emocional desenvolvida, elas vão trabalhar com muito mais efetividade. Não que elas não tenham problemas. O fato de eu entrar nessa sala aqui não significa que eu não tenha questões na minha vida, mas a forma que eu me regulo para isso e que eu vou me relacionar com o novo, com comportamentos, né, que venham do outro, isso faz toda a diferença. E isso é possível aprender. Que bacana, que legal. Também é legal falar, né, que você trabalha com adolescentes, né, assim, né, e
Eu sou meio noveleiro, eu assisto novelas antigas, assim, bem antigas às vezes, né? Eu tava vendo uma novela, O Espigão, que é da década de 70, né? 74, por aí. É. O que eu quero contar com isso? Que assim, a gente fala muito do adolescente que hoje está com o celular na mão e que, né, a tecnologia faz com que o contato com ele seja mais complicado. Aí eu tava vendo, tem uma cena na novela Espigão lá, que tem um adolescente e ele mora numa casa lá com a família. E naquela época não tinha celular, televisão tinha, mas não era aquela que ficava na sala para todo mundo ver junto. Mas o que me chamou a atenção, que mesmo assim, os mais velhos não tinham conexão com o jovem na mesa. Eles estavam jantando e eles não conseguiam conectar com o adolescente, né? Então eu pergunto para você assim, o que acontece que a gente, né, nós adultos, temos essa dificuldade de conexão com os jovens e como é que faz para poder na psicologia, buscar uma melhoria de contato entre pais, entre adultos e adolescentes, né? Que qualquer geração, acho que tem esse Conflito, afastamento, né? Sim, é porque se eu pensar no viés de que nós somos pais e vamos aprender a ser pai e mãe com o desenvolvimento dos nossos filhos, a gente não nasce com essa cartilha, cada fase ela vai exigir da gente habilidades e tarefas. E eu penso que a adolescência ela é uma fase bem específica, onde vão ter comportamentos que a gente já está arriscado no livro lá. Né? É natural um afastamento do adolescente, um isolamento, que ele vá para o grupo, que ele vai fazer movimentos para uma autonomia que já são esperadas dessa fase, porém você está trazendo algo importante, que tem algo cultural, né? Hoje que realmente existe a questão da tecnologia, que a gente não adianta brigar com ela, mas eu volto de novo para a questão do papel dos pais, né? A paternidade, a questão parental, ela está muito ligada a ser os capitães do barco. E realmente, sem julgamento aos pais, mas vamos pensar que um filho mais quietinho, mais distraído talvez, ou que não dê um trabalho de alguma forma, se eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro. Quem não passou por isso, né, que tome o primeiro gole aqui, né? Vai ter que dar atenção ainda para aquele ser ainda. E porque na verdade é isso, assim, a gente precisa trabalhar algo que está um pouco confuso na cabeça dos pais em relação à estrutura, né? Quais são as estruturas, como eu negocio as regras, o que é negociável e o que não é, e isso dá trabalho. Então, educar filhos, adolescentes, como educar filhos não é fácil. E para isso existem a forma que você vai fazer, né? A gente vai sempre estar trabalhando entre o meio termo de encontrar habilidades onde eu não vou ser extremamente autoritário e extremamente negligenciador ou deixar as coisas rolarem. Então, você traz algo assim, aprender a se reconectar com o filho adolescente é uma tarefa dos pais na vida do filho adolescente. Por quê? De uma hora onde nós éramos protagonistas dos nossos filhos, quando eles eram crianças, que tudo era mãe, pai, mãe principalmente, né? Mãe, a atriz principal, você passa a ser coadjuvante. Daqui a pouco você passa a ser figurante, só que você não deixou de ser a autoridade, a preciosidade da vida do seu filho, da saúde do seu filho, da educação do seu filho, continua existindo. Só que você vai precisar redescobrir essa pessoa que está se descobrindo também nessa nova identidade. Então, trabalhar para essa proximidade, eu digo muito assim, como que você vai bater nessa porta, como você vai acessar, como as regras vão ficar claras, porque tudo isso vai possibilitando essa caminhada e essa construção juntas. E eu penso assim, e pelo que eu vejo na prática, é que tem situações que facilitam porque é construído desde pequeno. Existe uma questão assim do respeito, de ser escutado, até do afeto construído, ele é desde sempre. Você não vai conseguir fazer determinadas coisas de uma hora para outra numa determinada fase da vida. E essa virada de chave depois do jovem adulto, né, o que ele vai carregar, porque a gente está criando um ser humano para autonomia. E a adolescência é aprender a ser adulto. Então, ele precisa dessas referências. Só que essas referências estão na escola, está no grupo de amigos, está no professor, né? Mas quem precisa ser uma referência também maior e ser alguém presente que vai ter trabalho é um pai e uma mãe, que talvez... Como é que eu vou ter as regras dessa casa? Inclusive a minha, que eu vou ter que deixar meu celular na hora do jantar e a gente vai ter um momento de qualidade de vida, assim, de conversa. Talvez o ideal é todo jantar, não sei se é todo. Mas uma refeição ao dia a gente vai fazer junto e vai fazer com qualidade. No final de semana, que momentos que a gente pode ter e criar essas interações e descobrir formas de acessar. E acho que tem uma coisa que, pelo menos, eu sempre oriento alguns pais, assim, descubra o mundo do seu filho. Antes de julgar,
o mundo dele e dizer que está errado, descubra o que ele gosta, o que é, porque às vezes você tem a grande maioria das vezes tem uma grande surpresa. Você gosta disso? Antes de você sair criticando, né? E eu acho que até uma crítica aos pais, né? Eu digo, eu sou pai, assim, tô falando por mim, que tem eu sou muito, quem me conhece sabe, como eu te falei, vejo novela da década de 70, né? Então eu sou não nostálgico, assim, mas eu gosto de coisas das antigas, né? Mas aí eu me apeguei, eu comecei a pensar que também eu tenho que fazer um esforço para perceber o que é, me atualizar, e claro, que nem tudo que é novo eu vou achar bonito, nem tudo que é novo eu vou achar, que nem a gente estava conversando outro dia, aquela história de por que muita tatuagem, né? Por que muita coisa arada? Eu não preciso achar aquilo legal, sabe? Mas tem coisas também que eu nem conheço e não quero conhecer isso, mas às vezes, que nem exemplo, minha filha fez 18 anos, e aí o que chega para mim, assim, né? Na festa, as músicas, cara, são completamente diferente das músicas que eu escuto, e daí eu penso assim, mas em que momento que eu parei no tempo, que momento que eu parei e não vi isso acontecer? A maneira que eles dançam, em que momento que eu não vi isso acontecer, entendeu? Acho que aí eu não acompanhei também, de certa forma, sabe? Na verdade, Ângelo, não é você, nem eu, todo né? mundo, né? A gente não parou, a gente está envelhecendo, os nossos filhos estão... Mas eu quero dizer assim, E eu a acho gente que não acompanha, né? Porque a gente está na nossa bolha. Mas talvez tá também faz parte até da vida, Sim. porque é um conflito de gerações mesmo que vai existir. Mas eu acho assim, talvez até medida. o fato da gente ser jornalista, a gente sempre tem essa coisa de, do novo, da novidade. A gente nem sabe o que está acontecendo. E no fundo entendeu? a gente nem sabe. Mas o que eu digo assim, não é nem por crítica de bom ou ruim, é entender como mudou, e eu não percebi essa mudança, entendeu? Sim. Eu só fui ver agora que eu vejo meus filhos adolescentes, eu começo a ver, pô, mas não é como eu me vestia, não é como... Ainda bem, não é, né? Não, mas eu digo assim, como mudou, como teve muita mudança. Então até a questão de comportamentos, até comportamento autodestrutivos que minha geração tinha, eu vejo que meus filhos não têm. E às vezes assim, por exemplo, eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu ia em lugares assim, super perigosos, assim, eventos, boates que eram perigosos. Eles não vão nesses lugares, assim, não faz parte. Entende? A gente que fazia muita coisa, às vezes que não, hoje em dia não se... Esses jovens, a gente pensa assim, pô, mas dá medo, mas... Cara, eles são bem mais bonzinhos do que a gente era. Mas eu acho que tem um fator, tem um fator pandemia também, porque eu acho que quem assim se acostumou a ficar em casa, né, por um bom tempo, claro, você vai falar os jogos, ficar o tempo todo em casa não é bom também, mas eu digo assim, a maneira de se divertir deles é diferente, não tem balada, assim como tinha aquela balada de você ficar amanhecer lá e, entendeu? É outro tipo de diversão. Beber até o último, não é diferente. Claro que tem outras coisas, tem outros tipos de... Aí eu queria que você falasse, hoje tem outro tipo de problemas, assim, né, esses jovens atuais, né, assim, né? É que, como a gente vê, assim, existe um contexto que mudou bastante, que inclusive a gente está aprendendo com eles, né? Então, por exemplo, essa questão comportamental se percebe muito uma determinada idade das pessoas que eles convivem muito mais no jogo online do que eles preferem ir para casa um do outro e vamos fazer alguma coisa em casa. Não é nem ir para balada, mas que o povo não quer muito, eles querem nem se encontrar em casa, eles ficam isso. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode entender que isso é um movimento, você precisa ter um critério de que é só dessa forma que isso se relaciona, é só desse jeito, o quanto de tempo que isso está ocupando do seu dia. O quanto disso, por exemplo, porque daí, essa é a linha tênue da gente poder observar o que seria um hábito ou uma dependência. Né? E aí a gente começa a observar que existem algumas habilidades que não são desenvolvidas e que vai fazer falta na vida real. Por exemplo, como é que eu vou buscar um emprego, como é que eu vou buscar um estágio, se não for, talvez, se eu não tiver uma profissão que não me exija que eu possa trabalhar em casa, se eu tiver que ir para a arena, eu sei como é que é ir para a arena. E a questão da frustração também, porque hoje o que eu também observo é que, às vezes, eles, assim, eu escuto muito assim, nossa, eu estou muito nervoso, não vou dar conta, porque se eu não passar no vestibular. Daí ele fala assim, mas isso é normal. Todas as pessoas que passam por esse desafio do terceirão e que se dedicou e que quer fazer que quer a sua carreira, tem medo de não passar. Então, até esse diferencial do que é normal de sentir, do que faz parte de sentir, de se fortalecer, que sim, você vai precisar passar por isso, ou de, às vezes, desistir de alguns projetos por ter medo da frustração. Então, eu vou percebendo assim, que algumas situações ligadas à resiliência, à frustração, a dado de realidade mesmo,
às vezes a gente vem também de uma geração onde a educação foi talvez muito autoritária, e aí vou educar meus filhos de uma forma diferente. Não é problema você querer fazer diferente e bem, mas em que momento que eu posso confundir o que é não dar limite, ou exigir que meu filho arrume a cama dele, lave uma louça, né? Tenha uma responsabilidade dentro da casa. E que eu possa pedir isso para essa pessoa e que ela não vá te vai ficar xingar, bravo, né? E se ele me xingar, eu vou precisar dizer para ele que não é assim que se faz, e eu não gosto que você me xingue, porque isso não é legal, isso não é bom para nossa relação, de falar a verdade, né? Sim. O que parece que até você colocou ontem quando a gente estava conversando, é que tem jovens, adolescentes que acham que estão no hotel 5 estrelas, né? Que não acabam não se relacionando com a casa, mas eu acho que isso está muito nos pais, né? Também no quanto os pais, lá de pequenininho, inserem essas crianças dentro da rotina da casa, né? Eu percebo muito isso aqui no Brasil. Eu não sei se é por conta da nossa estrutura social, como é que é, né? Porque assim, eu fui criada com a minha avó, a minha mãe trabalhava, mas a minha avó fazia tudo. Então, nunca me foi exigido lavar uma louça. Né? Assim, então eu passava por uma pia, tipo, não era problema meu, né? E a gente repete, né? Eu não tenho filhos, mas assim, a gente acaba repetindo aquilo que a gente vivenciou, né? Eu uso essa metáfora do Hotel 5 Estrelas, porque às vezes os pais, e de novo, assim, eles têm uma preocupação de ser muito duro e rígido, né? E às vezes, dependendo da situação, que até tem um sofrimento envolvido, de ansiedade, alguma coisa que é um sofrimento, mesmo que o adolescente está passando, eu falei, mas vamos pensar, como é que é a sua casa? Chega, tem um quarto perfeito, tem o melhor jogo, não precisa limpar nada, não precisa arrumar nada. Se for mal na escola, dá um jeito lá, né? Vai organizar, vai pagar professor particular. E não é menosprezando isso, é que precisa reforçar assim, que você está fazendo o seu melhor. E também é importante que, dentro dessa situação que ele está ali, ele precisa ter responsabilidades e tarefas. Se isso não está sendo feito, e não está existindo um acordo dentro disso, e não está conseguindo chegar nesse acordo em um resultado, e está tendo piti, não é piti, mas está tendo uma crise, uma briga, vamos avaliar o que é isso, né? Sim. E vamos trabalhar para que a gente possa mudar comportamentos e fazer uma correção disso para que todos ganhem. Porque isso não é problema. O problema maior realmente é a vida real, quando você chega e você não consegue estar fortalecido e preparado para quando a vida te demandar, ou alguém falar mais grosso com você, né? Ou dizer que você não é um alecrim dourado, que você não é... Quando você descobrir isso. Quando você descobrir... Que pode ser que as pessoas não gostem de você. Né? Mas aí que é uma coisa interessante, né? Muitas vezes o adolescente e os pais têm dificuldade no relacionamento ali, e muitas vezes o adolescente chega até você, imagino, muitas vezes até um colégio pode recomendar, dizer, esse aluno aqui tá com dificuldade aqui, nisso aqui, recomenda, ou então os próprios pais vão falar, não consigo dar jeito nele e vou levar para fazer análise, ter um psicólogo, preciso de ajuda, né? Mas o que acontece, você sabe disso, que muitas vezes você vai chamar os pais. Sim. Né, para poder entender o que está acontecendo, né? Como é que é a família desse adolescente, como é que ele vive, como é que é. Os pais são resistentes caso você fale assim, não, é o seguinte, tem a parte de vocês aqui que a gente estava conversando aqui, tem o adolescente, tem tudo isso, mas vocês têm que... Como é que você tem em conta muito pai resistente, assim, nesse sentido? Existem tipos e tipos da forma que um adolescente vai chegar, né? Um paciente chega no consultório. Se ele vem indicado já de um psiquiatra, ele já vem com um diagnóstico de um possível transtorno de humor, onde pode ser que tenha uma medicação. E pode ser não, na maioria das vezes tem uma medicação, e que já é bastante sofrimento para a família entender sobre se é ansiedade, depressão, bipolaridade. Existe todo um trabalho que se faz de psicoeducação a respeito do que está acontecendo, e que ele possa não só passar pelas crises, né, que o próprio transtorno traz, mas dele voltar a ganhar funcionalidade. Então, existe uma metodologia para trabalhar com isso. Não existe trabalhar com
pelo menos no que eu acredito e do que eu trabalho, trabalhar com adolescente sem trabalhar com a família. E, na verdade, provavelmente a gente sempre está trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Vai ter outros profissionais envolvidos, vai ter o médico, pode ser que vai ter a coordenação de uma escola, vai ter um nutricionista comportamental, o pediatra, o psiquiatra, então e a família. Então, você trabalha dessa forma, é uma gestão dentro desse tratamento. O que se observa quando chega, que não vem pela escola, porque está tendo péssimo resultado, está em risco. Então, ele vai precisar... nota baixa. Isso. Nota baixa, está atrapalhando lá no... Né? E aí, diante de alguns sintomas de uma situação, eu sou uma profissional que peço também uma avaliação médica, porque, por exemplo, quando vem assim, não consegue prestar atenção, ficar focado, tem muita ansiedade, tem muita... O que está levando essa adolescente a não conseguir ter o desempenho? Então, a gente precisa se cercar de várias informações, né? Então, também vai ter um trabalho de poder entender o que é, dar nome e sobrenome para isso, poder psicoeducar, que a gente chama de ensinar sobre isso, e também poder orientar em termos comportamentais a questão da família. Agora, existem pais que são resistentes, e isso é bem complexo, porque às vezes os pais precisam muito mais do trabalho do psicólogo do que o próprio adolescente, que se o pai entende e compra o que está acontecendo, porque vão existir várias temáticas dentro da adolescência, mas ele compra isso, ele acredita nisso, e eu entendo que não é simples, né? Você vê o teu filho em sofrimento e você questionar algumas coisas, mas faz toda a diferença. Já aconteceu de pais que já entram, você não queria estar aqui, não acredito no seu trabalho, para mim isso aí é manha, isso aí é mimo, isso eu teria que aprender de outro jeito. Então, aí o que a gente pode fazer, então, eu sinto muito, né? Não vai ter como a gente caminhar junto nessa situação, né? Mas isso ainda bem que não é a maioria, né? Porque a gente já sabe que não vai ter continuidade no trabalho, e daí numa primeira, numa segunda até, se pede uma chance, assim, me dá uma chance, vem conhecer o trabalho, vamos ver como é que é. Mas se um confia e o outro não, também vai dar problema. Às vezes o pai não confia e a mãe confia, ou vice-versa. Sim. Então, a gente está terminando quase aqui já, né? Isso. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Aline, que você recentemente fez, né, um trabalho que foi ligado à gastronomia, né, junto com profissionais. Queria que você contasse um pouco disso, dessa experiência, qual é a ideia, o que é esse projeto que você está desenvolvendo, queria que você contasse sobre isso. Na verdade, eu trabalhei com liderança e comportamento humano, fui professora no Centro Europeu. E uma das partes do momento de aula, eu com o chefe Washington, a gente fez um projeto de trabalhar, de colocar as pessoas em pressão para desenvolver o comportamento de liderança e de equipe diante de um trabalho de pressão. Então, a gente cria um ambiente muito tenso e tudo para que... Aí vai depender do que você quer trabalhar junto com essa equipe. Que você quer fortalecer a liderança, fortalecer a equipe, porque é bem complexo. Você consegue trabalhar ir por vários caminhos. Naquele trabalho específico com gastronomia era para trabalhar muito mais a proximidade e a integração. Então, a gente teve o trabalho estratégico de colocar pessoas que não conversavam para trabalhar junto. Então, foi muito mais light e ameno, porque a gente trabalhou essa questão de vamos trabalhar junto, vamos pôr a mão na massa, vamos focar. E aí, o que a gente tira e valida é o melhor que essa equipe pode fazer. Mas, dependendo da demanda, por exemplo, eu quero atingir resultados, eu quero fazer com que a equipe realmente se integre, mas de uma forma com mais foco, com mais estratégia. Então, você vai criar uma atividade onde vai proporcionar que, ao fazer isso, que como é lúdico, a pessoa sai do papel. Uma hora ela já não está mais, ela já esquece que eu estou aqui sendo observado e vai acontecer alguma coisa, está lá fazendo. E o bacana dessas atividades é que, além de ser lúdico, a questão da comida é muito afetiva. E ela traz essa coisa do começar, desenvolver e terminar. E com que eu termino, eu vou avaliar o meu resultado. Eu vou servir o meu resultado. Então, a gente vai pegando várias metáforas e vários viés para ir desenvolvendo. Tanto a questão do trabalho em equipe, da questão das lideranças, das responsabilidades dos papéis e, principalmente, criar acordos do que eles vivenciaram ali que pode funcionar para que eles possam levar para a prática deles profissionais. Que legal. O pessoal gostou, então. Adorou. O pessoal gostou, assim. Eu fiquei pensando aqui no Masterchef. Isso. Mas é meio... uma dinâmica meio Masterchef, assim, pressão. Já fiquei... Que cozinha de restaurante é... Com o pessoal que era da área da gastronomia, assim, que era focado para desenvolver o papel de chefe de cozinha, era bem punk, assim. O trabalho lá era...
nossa, colocava o pessoal no máximo de estresse, assim. Pois é. Mas então tá, Mas gente. então, e como acho é que faz pra, isso, Aline, para teu teu Instagram. Instagram, como é que faz pra pessoa conhecer mais teu trabalho, tudo? O meu Instagram, eu tive uma mudança agora de endereço, mas é Aline Carvalho Psicóloga, ou psicóloga Aline Carvalho. Psicóloga Aline Carvalho. Psicóloga Isso. Aline Carvalho. Que Isso. bacana. Essa é a minha rede social Rede hoje. social, então tá, então o teu foco, assim, quem tiver adolescentes aí, né, que possa... Adolescentes, né? Trabalho com orientação familiar, também trabalho com adultos. E hoje tem um projeto que eu espero contar mais daqui a pouco, né, com vocês, para divulgar, que está ligado com uma questão de para um público mais 40. Esse é o nosso público. Esse volta aqui para contar eu tô quase 40, quase 50 a mais. já tá no eu já tô no 47. Despedida. Indo pro 48 esse ano. Isso. Mas tá tudo bem. Gente, então é isso aí. Obrigado para quem assistiu a gente até aqui. Sigam a Aline no Instagram. Sigam a Comando News no Instagram, @Comando News. E também se inscreva no canal, assine, né, ligue o sininho de notificação, essas coisas aí que todos os YouTubers falam. É isso aí, gente. Obrigada e até mais.